Nesse primeiro momento, então, através dessa introdução, fiquem confortavelmente sentados, tá bom? A gente vai ficar bastante tempo sentados na prática de hoje, como tem sido, quer dizer, não vejo outra forma a não ser por aí, não vejo outra forma da gente abordar os temas mais fundamentais do asana nesse primeiro momento, a não ser pela própria postura de meditação. Tá? Então encontre a sua forma de permanecer confortavelmente sentado no asana. Essa é a primeira coisa. Bom, então a gente avança, né, pelo nosso tema e a gente vai avançando ao redor do asana. Então o que é o asana? O que é esse asana que precisa de 7 aulas para que a gente possa ir estudando com profundidade? E o asana é esse espaço, o espaço que possibilita experimentar o silêncio. Tá? Então, o asana é esse espaço que possibilita experimentar o silêncio. Isso é muita coisa, isso não é pouca coisa, né? Isso é muita coisa. E a gente precisa ir abordando uma série de conceitos e vocês vão ver, né, que esses conceitos vão se acumulando, são vários, são muitos, são simples e ao mesmo tempo são complexos. Pense que assim, né, o asana é como se fosse o palco por onde todo esse espetáculo acontece. Imagina, né, então, que existe um espetáculo, existe tudo isso que acontece por dentro do nosso corpo, todas essas coisas que eu venho dizendo, mantenha a atenção, observe, perceba, se envolva, desenvolva interesse nisso. Nisso o quê? Tudo isso que acontece no nosso corpo. E o asana é esse palco por onde acontece. Tá? Quem é o espectador, quem é o diretor, quem é o ator? São sempre a mesma pessoa, é você. Quem é esse? Né? Aquele observador. Observador que atua, que percebe, que assiste, tá? Que faz. Sempre a mesma pessoa. Então é como se fosse esse palco onde tudo acontece, mas é um palco onde não tem ninguém assistindo, não tem uma plateia, né? Onde só você assiste aquilo que acontece. Mas a gente volta para o nosso tema, né? Então, no primeiro encontro foi uma introdução teórica do porquê, né, esse tema vem sendo abordado, o porquê da sutileza, por que perdemos a sutileza, como recuperar. Depois a gente entra em duas práticas, né, na aula 2 e 3. Teve duas práticas, a primeira delas abordando o tema da estabilidade, do conforto, por meio do relaxamento do esforço desnecessário. Relaxamento do esforço desnecessário como sendo a chave para que a gente possa encontrar simultaneamente estabilidade e conforto na postura. Estabilidade e conforto que formam um paradoxo. Estabilidade pensando pelo lado da firmeza, né? Se sentir, se estabelecer firme numa postura ao mesmo tempo confortável. Esse paradoxo é resolvido quando a gente aplica o tônus fundamental, o tônus essencial. Entramos na terceira aula falando exatamente sobre isso, então com a necessidade de ir refinando o que é esse tônus, qual é esse tônus, vamos encontrando esse tônus, tá? Hoje a gente ainda vai continuar procurando isso. E o sinônimo, né, ou a mesma coisa do que dizer relaxamento do esforço desnecessário, é dizer a aplicação daquele tônus mais fundamental. Isso através de 3 exemplos. Primeiro exemplo da bailarina, onde a bailarina encontra a firmeza e a leveza com um tônus aplicado. A bailarina não está completamente relaxada, ela está com um tônus colocado ali no corpo dela, que faz com que ela possa se manter firme e leve. O segundo exemplo foi o exemplo do peão, né? O peão girando. Imagina um peão de madeira girando, para que ele possa continuar girando e para que ele possa continuar verticalmente, né, aparentemente imóvel, é preciso que haja uma grande atividade nesse peão. Então ele não está completo. Se essa atividade para de existir, deixa de existir, a estabilidade do peão também imediatamente se perde.
E um terceiro exemplo que era o equivalente ao voo do pássaro. Né? Então imagina aquele pássaro planando com as asas abertas, em grande velocidade, voando. Aquelas asas estão cheias de atividade, apesar de estarem imóveis. Mas não tem como a gente imaginar, né? Sequer imaginar, que o pássaro possa estar fazendo nenhum esforço em excesso. Né? O que ele coloca ali é exatamente o esforço necessário para exercer aquela atividade. Os animais fazem isso. Né? Mas a gente, por cultura, a gente aplica mais força do que precisa. Né? Então a gente precisa começar a romper com isso. Bom, de qualquer forma, a imobilidade então não é algo que pode ser imposto. Imobilidade é algo que tem que ser conquistado. Então, vocês viram que nessa recapitulação breve a gente passa por muitos conceitos, vários deles. E eu vou passar rapidamente quais são. Tá? São vários para que a gente não se perca e que a gente possa então avançar. Alguns conceitos iniciais, fundamentais, que norteiam toda a prática, que é o conceito da atenção, né? O conceito desse interesse. Aquele exemplo, o interesse tão grande como se a gente estivesse assistindo a nossa série favorita do Netflix. Segundo conceito fundamental, a separação ou a coexistência entre fazedor e observador. Aquele que faz e aquele que observa. Você é aquele que faz, mas você também é aquele que observa. Perder a atenção naquele que observa é perder a prática, é perder o estado de yoga. Terceiro conceito, a percepção de que existe um corpo, uma estrutura existencial, e que existem as funções vitais. Perceber que mesmo quando a gente coloca a imobilidade no corpo, quando a gente conquista a imobilidade do corpo, continua-se existindo movimentos relacionados com as funções vitais. E o quarto conceito, percebendo que fazemos a prática para que cada atividade dentro da prática serve como um estímulo. Né? Então a gente precisa perceber esse estímulo, um estímulo que nos leva de um ponto A para um ponto B. Tá bom? Então, perceber na condição 1, sentir o que acontece durante o estímulo e se perceber na condição 2. Esses quatro conceitos são, então, super importantes, eles são fundamentais, eles norteiam qualquer tipo de atividade que a gente vai fazer na nossa prática. E, quando a gente dá esse passo para o asana, a gente abordou o conceito do tônus fundamental, né? Como a gente encontra esse tônus e que tipo de efeito esse tônus exerce. A gente passou por conceito de estabilidade, conforto, firmeza e leveza. Então aquela estabilidade que é ao mesmo tempo firme, leve e confortável. A gente falou sobre o conceito de atividade, tudo aquilo que continua acontecendo no corpo aparentemente inativo, toda atividade por trás de uma aparente inatividade, toda atividade por trás da imobilidade. E a imobilidade que brota, a imobilidade que acontece. Eu coloquei uma frase para a gente como norteador dessa nossa prática de hoje, que é a seguinte: quando as coisas começam a acontecer espontaneamente, é necessário menos esforço. Quando as coisas começam a acontecer espontaneamente, é necessário menos esforço. A gente treina, a gente faz, a gente pratica, para que em algum momento essa atividade comece a acontecer em nós. Quando essa atividade começa a acontecer espontaneamente em nós, automaticamente o esforço vai sendo reduzido. Tá? Isso dá uma ideia de que a prática deve ser feita, deve ser constante, deve ser permanente, tá? Para que a gente possa sempre encontrar essa possibilidade de permitir que a prática aconteça. E nesse estado, quando a prática, né, quando a atividade começa a acontecer espontaneamente,
começa a abrir espaço para a gente perceber quem é que está fazendo tudo isso. Tá bom? Nesse estado, então, onde as coisas começam a acontecer espontaneamente, onde cada vez menos esforço vai sendo necessário, abre cada vez mais espaço para a gente perceber quem está por trás dessa prática. Quem é que está fazendo tudo isso? Quem é? Isso está completamente relacionado com aquele observador. Quem é esse observador? Né? Quanto mais a gente vai conseguindo tirar o esforço daquilo que é feito, mais a gente vai conseguindo se aproximar, se identificar daquele observador. Quem é esse observador? O que é esse observador? Que parte de nós? Certo? Isso tudo faz parte do asana. Então o asana é muita coisa. O asana nos leva para esse estado meditativo. Durante a passagem pelo asana, a gente vai ver hoje mesmo que a gente vai tateando, a gente vai rodeando conceitos de pranayamas, conceitos de bandhas e mudras. Hoje mesmo a gente vai passar um pouco pela fala do que é o Mula Bandha e quais são suas funções. Hoje mesmo a gente vai começar a observar a respiração sendo influenciada pelo asana. E essa zona de transição, essa zona cinzenta, onde a gente não sabe muito bem o que é o asana, o que é o pranayama. Né? E essas coisas não tem como ser completamente separadas de fato. A gente avança na prática à medida que integra. Muito bem. Então, tendo dito isso, vou repetir mais uma vez aquela frase para que ela fique bem gravada. Quando as coisas começam a acontecer espontaneamente, é necessário menos esforço. E nesse estado, abre-se espaço para começar a perceber quem é esse que faz o que está sendo feito.